Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo reine no coração de cada um de vocês. Nós estamos vendo, durante esses últimos domingos, estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios e já estudamos duas partes sobre unidade, serviço e crescimento. A primeira delas foi a unidade cristã depende da nossa vida cristã. Para isso nós vimos que precisamos de alguns valores, né? Humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua, amor, paz. Na semana passada falamos sobre a unidade da maturidade, a unidade cristã, surge na unidade do nosso Deus, e vimos também que a unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons que o Espírito Santo concede à sua igreja. Falamos sobre a definição de dons, vimos cada dom que o texto de Efésios 4, de 6 a 16 ou 7 a 16, vai falar sobre isso. Quem é o doador dos dons e a natureza dos dons, né? Apostolado, profetas, evangelistas, pastores, mestres e o propósito de todos os dons, que visa aperfeiçoar os santos para desenvolvimento do seu serviço na comunidade e também para a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós vamos olhar os versículos 4, de 13 a 16, onde vamos aprender sobre a unidade cristã que exige a maturidade do nosso novo nascimento, do nosso novo crescimento, do nosso crescimento em busca de sermos pessoas cada vez mais santas, separadas, crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto vai nos falar no versículo 13, capítulo 4, versículo 13, que nós precisamos conhecer o Filho de Deus. Isso é condição sine qua non para que a nossa vida ganhe contornos de uma espiritualidade saudável, de uma vida que honre e que dignifique a Deus, conhecer melhor o Filho de Deus e tê-lo como exemplo de homem perfeito. Homem aqui, a natureza do gênero humano, homem e mulher, homens e mulheres perfeitos. Ninguém atingirá o pleno conhecimento do Filho de Deus se ouvir sempre as mesmas coisas acerca de Jesus. Conhecer plenamente o Senhor significa saber tudo aquilo que a Escritura diz sobre ele, tudo aquilo que os evangelhos falam sobre ele, as cartas paulinas falam sobre ele, né? Também olhar para a Bíblia com um óculos mais abrangente, sabendo sobre tudo que ele é, tudo que ele fez, ou melhor, a sua doutrina, a sua pessoa, o seu poder. E há muitas religiões nesse sentido, e que pregam Jesus Cristo fraco, incompleto, incompetente, imperfeito. Mas esse não é o Jesus pleno, o Jesus verdadeiro. Se você perguntar ao Pai Celeste a quem deve imitar, certamente ele dirá: o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho felicidade. Então, segunda coisa que nós vamos ver, melhor dizendo, é ter cuidado com os ventos de doutrinas. Capítulo 4, versículo 14. Ter cuidado com os ventos de doutrinas. Há crentes que estão sempre seguindo a última moda evangélica, o último livro da moda, o último pregador, o último cantor. Cuidado, nem sempre a última moda é o último mover do Espírito Santo de Deus. Esse versículo aqui nos ensina que agir assim é comportar-se como meninos agitados de um lado para outro. E quem vive de um lado para outro está, na maioria das vezes, sendo enganado pelas artimanhas dos homens, astutos, dos ímpios. Portanto, melhor é firmar-se nas mesmas coisas da doutrina de Cristo, desde que estejam corretas, completas e aprofundadas. Versículo 15 e 16 aí fala que nós devemos seguir
apenas a verdade. Seguir a verdade em amor e cooperar uns com os outros. Quer dizer, ter um coração aberto para as coisas de Deus, para os ensinos de Deus. E aí, as duas coisas, né, que ele fala aqui, seguir a vontade em amor e cooperar uns com os outros. Seguir a vontade, a verdade em amor, 4,15 aqui, o significado literal é sendo verdadeiro em amor no sentido de viver e praticar a verdade. Mas há um detalhe muito importante, em amor. Não em briga, não em contenda, não de forma que nós vamos ofender o nosso próximo, o nosso irmão. Não. Aqui, como nos escreveu John Stott, a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. O amor se torna frouxidão se não for fortalecido pela verdade. Então, seguir a verdade em amor. O versículo 16 fala da gente cooperar uns com os outros. Paulo aqui revela um dos segredos do crescimento da igreja. Quando todo o corpo está bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, significa que a maturidade espiritual da igreja depende de quanto cada membro está fazendo a sua parte, no sentido fazer pelo menos 3 coisas: aperfeiçoando outros para o serviço, conhecendo melhor o varão perfeito que é Jesus Cristo e tendo cuidado com os ventos de doutrina. E eu queria concluir esses versículos dizendo que para o apóstolo Paulo, uma igreja sadia e madura é caracterizada por unidade, serviço com diversidade e crescimento pela cooperação de todos. Sua igreja demonstra essas características, a nossa igreja demonstra essa característica, então é o que Paulo fala e o que Paulo aponta. Não pequeis, não ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo, porque o diabo gosta de ficar espreitando as pessoas cheias de ira, zangadas, esperando poder tirar proveito da situação ao provocá-las para o ódio, para a violência ou o rompimento da comunhão. Tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos sobre o racismo, que é uma coisa vergonhosa, e nós como crentes devemos defender o ser humano holístico por completo, e a cor da pele dele não pode determinar quem ele é. E eu penso exatamente nisso daqui, que uma das coisas que eu tenho aprendido com essas manifestações é que a gente deve amar de forma incondicional o nosso próximo. Não podemos dar lugar ao diabo, para que o diabo nos use em situações de ira, em que estamos zangados, porque violência gera violência. Agora, afeto gera afeto, sabedoria gera sabedoria, amor em verdade gera amor em verdade. E é nisso que nós devemos pensar. Terceiro lugar aqui na conclusão, não roubar, mas trabalhar e assistir os necessitados. Versículo 28. Não furtarás. Esse é o mandamento, o 8º mandamento lá de Êxodo 20. Interessante que Paulo não fica apenas na negativa, mas ordena. Antes trabalhe com o propósito de ter alguma coisa para ajudar os outros. Aqui entram 2 tipos de pecado. Pecado por comissão, que é a prática do roubo, e o pecado por omissão, que é deixar de fazer o bem. Quarto lugar, não usar a boca para o mal, mas usar a boca para o bem. Aquilo que nós sempre falamos. Paulo, aqui ele vai passar das obras de nossas mãos para as obras dos nossos lábios. Não furte mais, que são obras das nossas mãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que são obras dos nossos lábios. Pense nisso, isso é muito importante. Quinto lugar, marca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão, versículo 30. O Espírito Santo não pode ser magoado, entristecido com as nossas atitudes, que entristece o Espírito Santo. Como ele é santo, o pecado é a causa da tristeza.
Não, nesse contexto aqui, Paulo citou 4 pecados específicos: mentira, ira, furto e palavra torpe. Quer dizer, são coisas podres, impróprias para aqueles que são cristãos. E 6º lugar, não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Por quê? Benignidade gera benignidade também. Paulo começa o versículo 31 dizendo: longe de vós, e segue uma lista de 6 coisas desagradáveis no comportamento cristão. Ele fala da amargura, a raiz de amargura que produz fruto amargo. Ele fala da cólera, que é a explosão de ira. Ele fala da ira mais profunda, com o mau humor. Ele fala da gritaria, gritos em discussão, blasfêmia, aqui no sentido de difamar alguém, malícia, que é maldade, e 5 coisas agradáveis: benignos, que é gentileza agradável, bondoso, compassivo, que é ternura interior ou de coração, perdoadores, que é nós agirmos com graça, imitadores de Deus em amor, e também em amor. John Stott, ele vai concluir: assim como os filhos imitam os pais, assim nós também devemos imitar. Eu disse imitam, os filhos imitam os pais, nós devemos também imitar nosso Pai Celestial, conforme Jesus nos mandou fazer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa última parte desse estudo. Semana que vem estaremos dando continuidade ao texto de Efésios, agora no capítulo 5 de Efésios. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, pela nossa cidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, te bendizemos e esperamos, Pai, que o Senhor nos dê a felicidade, Pai, de passarmos por esse tempo tão difícil e que o Senhor nos livre de todo o mal, principalmente do coronavírus, dessa doença Covid-19. Abençoe aqueles que estão internados, aqueles que estão sofrendo, e ajuda-nos, Pai, a passar por tudo isso como cristãos verdadeiros, que vivem e que experimentam uma espiritualidade saudável. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.